Eu quero assistir com vocês um vídeo que viralizou essa semana de uma influenciadora brasileira que foi hostilizada em Nova York. E depois disso, a gente vai usar isso aqui como ponto de partida para algumas reflexões sobre isso aqui. Assistam comigo e depois a gente comenta. Não, gente, eu tô tão feliz, juro, eu tô muito feliz. Então, tipo, é literalmente um sonho estar aqui pra ver ela. Então, gente, aí agora eu tô aqui esperando ela e eu tô muito animada porque... Stop yelling in our I'm not ear. yelling. Why are you so You're mad? not acting like a normal person. You are not acting like a normal person. You're being so rude. Why are you rude? Are you mad? This is how New Yorkers are. Are you from another country? Oh yes, I am. This is how New Yorkers are. Welcome. Oh my God, I'm so sorry for you. This must be so sad. You're just yelling in her ear, that's all. I'm not yelling. I'm just But that's like, what she said. You are being very loud behind us. oh my God, I can be loud as I can. Então, gente, aí assim são Nova York, normal. Eles são muito educados, muito fofos. All right, go back to your country. E eles são... Oh my God, yeah. Say this to the camera. Ah, não, gente. Não, agora ela vai ficar. É, agora que eu vou ficar. Não, agora eu vou gritar o quanto que eu quiser. No, you can say this to 7 million people if you want. Go back to your country. Oh yeah, now you don't want to talk. Yeah, Ai, gente, que pessoal mais legal. Gente, só pra vocês entenderem, essa é a Marcela, ó. Eu não saio. Bem, aqui esse é um vídeo publicado pela influenciadora chamada Marcela Montelato. E ela expõe a situação ali, né? Ela põe ali que ela foi atacada por uma Karen. Ela expõe uma situação de xenofobia em Nova York. Para quem não sabe, o termo de Karen foi usado a partir da pandemia, quando começaram a filmar vídeos de americanas, geralmente loiras, que estavam tendo comportamentos fora da casinha, né? E uma delas chamava Karen, então isso se tornou ali, se viralizou e passou a ser usado para mostrar essas americanas ali sem noção. Como eu falei, tem alguns pontos que a gente pode pensar a partir desse vídeo aqui. O primeiro deles tem a ver com a xenofobia, né? E eu jamais aqui vou relativizar a xenofobia, até porque eu sou imigrante também e eu sei como é que isso pode ser muito duro para quem está fora do país, né? Então você tem aqui uma expressão quando ela fala, né, volte para o seu país, que é muito utilizado, para tentar humilhar alguém quando, sei lá, um turista ou um imigrante, e isso é inaceitável. Então, assim, a interação toda ali é bastante, esquisita e repreensível. Por outro lado, é importante a gente mencionar um ponto aqui, né, que tem a ver com o choque cultural. E aí esse é geralmente o aspecto que mais causa incompreensão, que mais causa treta, inclusive, quando você está fora do seu país, né? Isso me remeteu, inclusive, a um outro vídeo que viralizou tempos atrás, tem alguns meses, que é de uma brasileira que foi ao Japão. Eu quero ver com vocês porque a gente pode conectar esses dois vídeos e entender como esse choque cultural, de fato, é um ponto de incompreensão e é um ponto de conflito, né? Vamos ver juntos o vídeo de uma outra influenciadora aqui que estava no Japão e que teve problemas por lá também. A minha skin brasileira não vai colar aqui no Japão. Amigos, 48 horas de Japão e os choques culturais não podiam estar maiores. Eu peguei um ônibus da capital Tóquio até a cidade de Osaka. E sentei na janela, abri a cortina, tava curtindo a vista, muito surpresa com tudo, quando de repente uma mão toca no meu ombro. Você gostaria de fechar suas cortinas? E eu respondi, não, tá ótimo aqui, tô tranquila, tô achando muito incrível, a cidade é linda. E ela insistiu, mas tem que fechar as cortinas. E eu não entendi nada porque que eu sentada no meu assento, na minha janela, não podia ver a cidade lá fora. E aí veio o motorista e falou, feche essas cortinas. Arigatou gozaimasu. E aí se foram 9 horas de viagem, ninguém deu um pio dentro do ônibus e todas as cortinas fechadas. Até que enfim chegamos em Osaka e eu tava tão feliz, eu tava no Japão, eu tinha conseguido pegar meu ônibus, eu tava indo de metrô pra minha acomodação, escutando a minha melhor playlist dançante, saltitante e todos os olhares japoneses possíveis de reprovação pra mim. Quem é essa Xuxa aqui no meio da estação dando esse show? Amigos, eu rapidamente percebi que o meu comportamento brasileiro tava bem inadequado. Eu que geralmente sou um acontecimento em todo lugar que eu chego, muitas risadas, muita gargalhada. Aqui no Japão vou ter que baixar bem a minha bolinha. Não tem nada que os japoneses valorizem mais do que o próprio espaço, a paz deles e o silêncio. É por isso que muitos deles usam máscara até mesmo sem estarem doentes, simplesmente para não serem importunados. É por isso que dentro dos trens e dos metrôs ninguém fala nada e é proibido atender o celular. Foi por isso também que algumas ruas foram interditadas no distrito das geishas, já que elas estavam sendo excessivamente perturbadas com turistas puxando seus kimonos, tirando muitas fotos e até invadindo os estabelecimentos privados que as geishas trabalham. Amigos, cada país precisa de uma versão diferente de nós, isso se chama
ser uma adaptação. E a verdade é que eu caí de paraquedas aqui no Japão e eu não pesquisei nada sobre a cultura japonesa antes de vir. E a cereja do bolo na minha primeira semana de adaptação aqui no Japão foi o meu anfitrião me expulsando do meu voluntariado porque não gostou do estilo da minha comunicação. Amigos, eu tô sendo cancelada no ao vivo aqui pelos japoneses. Bem, são duas histórias diferentes, né? Assim, totalmente diferentes, são países diferentes também. A cultura dos Estados Unidos ela é muito mais próxima da nossa, até pela influência cultural que eles têm no Brasil, né? Pelo cinema, pela música. Então, assim, a gente está muito mais aclimatado ao estilo dos norte-americanos do que do japonês. Mas o fato é que esses dois casos aqui demonstram esse choque cultural. A primeira coisa, para falar um pouco sobre aquela americana ali que maltratou a Marcela, ela diz ali, né, que esse é o modo como os nova-iorquinos se comportam, assim são os nova-iorquinos. E eu tenho muitas dúvidas se ela de fato é nova-iorquina, porque, bem, se a gente for pensar na demografia da cidade, né, Nova York é uma cidade que recebe muitos imigrantes, tem muita gente, muito estrangeiro, muito turista, então tem grandes chances mesmo de ela nem sequer ser nova-iorquina. Pode ser que ela seja de outro estado dos Estados Unidos, mas há grandes probabilidades de que ela não seja de lá. Só para você ter uma ideia ali, um pouco mais de 36% da população que vive na cidade de Nova York nasceu em outros países. Então, assim, é uma população imensa de estrangeiros e que se comportam dos mais diferentes modos. Então, você pode imaginar que tem pessoas que vêm de uma cultura no qual tende a falar mais alto mesmo. O brasileiro fala muito alto no geral, assim, em média. Então, se você pensar nos países latinos no geral, né, os porto-riquenhos, os dominicanos, os cubanos, os mexicanos, boa parte das pessoas que vêm da América Latina são mais expansivas e tendem a falar mais alto. Então, assim, me parece que é uma pessoa que não está habituada a lidar com outras culturas numa cidade que está repleta de imigrantes de muitos países. E isso causa, como eu falei, essas tensões no dia a dia. É possível que ela tenha incomodado outras pessoas falando alto ao longo da sua estada em Nova York, que não falaram nada para ela, que não reagiram desse modo como reagiu essa mulher aí, mas certamente isso incomoda muita gente nesses países, né? Basta pensar no caso do Japão ali, ela relatando a experiência dela ali, a outra influenciadora, né? Relatando a experiência dela lá e como o estilo brasileiro dela, expansivo e alegre, e falador e sei lá, e que quer aparecer também, incomodou os japoneses e não foi bem recebido, inclusive pela pessoa que a estava hospedando lá no voluntariado. Ela foi expulsa da casa da pessoa porque a pessoa estava incomodada com ela. Isso é um fator, né, que quando eu escrevi sobre turismo, falava sobre viagens, que eu sempre insistia nesses aspectos culturais, nesses aspectos das diferenças culturais, de modo com que o turista brasileiro já estivesse preparado para lidar com essas diferenças. No meu livro, quando eu escrevi sobre Nova York, né, que era um livro de viagem, um guia de viagem para Nova York, tinha um capítulo lá apenas sobre os aspectos culturais e apenas sobre expectativas que os americanos tinham em relação a comportamentos do dia a dia, né, que poderiam nos parecer bastante esquisitos ou bastante curiosos, né. Essa pesquisa eu sempre fiz quando eu ia para outro país, quando eu fui mudar para outro país, quando eu viajava para outro país, então me parece um ponto crucial. Não sei, eu não compro aquela conversa de que um imigrante ou quem chega em outro país tem que se adaptar e que tem que ser igualzinho aos locais, porque isso é impossível. Eu não acho que o aspecto cultural ele é muito marcante na gente, são, sabe, décadas de socialização dentro de uma cultura, então não é algo que você consegue mudar voluntariamente, não é algo que você consegue mudar do dia para a noite também. Isso depende de muita interação com os nativos, depende de muita boa vontade, inclusive, deles para te ensinar esses códigos que não são códigos verbais, muitas vezes. As pessoas nascem naquela cultura e elas não se dão conta, muitas vezes, de como isso funciona. No ambiente de trabalho, por exemplo, as relações são muito distintas, no ambiente familiar, então são coisas que levam um tempinho para você captar e começar, pouco a pouco, a perceber essas diferenças e quem sabe com o tempo até se adaptar a algumas das características. Embora, como eu falei, eu acho que seja impossível a gente tirar, como eu diz ali, o skin de brasileiro. Eu acho que a gente, isso aqui é inerente nosso, né? O modo como a gente se comunica, fala com as mãos, sabe, fala alto muitas vezes, o modo como a gente se diverte com um certo tipo de humor e não se diverte com o outro. Tem muitas coisas que são inerentes nossas, culturais, e não tem como mudar. E no final dos contos, o que aconteceu ali foi que a Marcela deu de cara com uma pessoa mal educada, né? Então, essa que é a questão aqui. Ela deu azar de cair na frente de uma pessoa mal educada que chamou de bitch ali, né? Chamou ela de, sei lá, de vagabunda, e isso, sinceramente, é um azar que você pode dar em qualquer cidade do planeta, né? Rio de Janeiro pode acontecer isso, São Paulo, sei lá, em Londres, em Paris, ou seja, essa experiência de se deparar com pessoas que estão ali, sabe, de mau humor e que são grosseiras, isso é um risco que a gente corre em qualquer lugar. Mas o fato é que essas diferenças culturais existem, elas são muito fortes, elas
inclusive indicam logo de cara, né? Às vezes você olha a pessoa, o modo como ela se veste, o modo como ela se comunica, você já sabe identificar de onde ela é. E brasileiro tem um holofote em cima deles porque a gente reconhece de longe. Quem é brasileiro reconhece brasileiro de longe porque tem muitos sinais ali que aparecem, né? Mas, de qualquer maneira, é uma situação bastante lamentável, assim, é triste você ir para outro país, se divertir, né, querer ir lá para a estreia de um filme, tipo, pô, é um momento de distração, de diversão, não é nada sério, e ser maltratado, isso é uma coisa que, quando a gente passa por isso no exterior, é muito chato e acaba impactando negativamente bastante numa viagem ou numa experiência como residente também no exterior. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essas duas histórias aqui, né? Tanto da Marcela quanto dessa outra influenciadora que foi pro Japão ali. Se você já teve uma experiência parecida viajando ou indo para outra região do Brasil, às vezes, porque também há essas diferenças culturais no Brasil, né? Há muitas manifestações culturais muito distintas, o modo como as pessoas se relacionam no Brasil e em outras regiões também é muito diferente, então esse choque existe no interior de um próprio país. Como é que você percebe isso? Como é que você lidou com uma situação parecida quando aconteceu contigo? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!